Paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos reunidos para mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje, vamos refletir sobre uma das promessas mais transformadoras que Jesus nos deixou. O texto que guia nosso estudo é João 5:24, que fala da vida eterna, da fé e da certeza que temos em Cristo. Vamos meditar sobre como este versículo nos alerta sobre erros que devemos evitar, mas também sobre as bênçãos que recebemos ao obedecermos a palavra de Deus. Texto bíblico, João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse versículo foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, que tinha a missão de mostrar a divindade de Cristo e o caminho para a salvação. O Evangelho de João foi escrito por volta de 90 depois de Cristo, em um tempo em que a igreja primitiva enfrentava perseguições e desafios. Jesus, neste capítulo, está falando aos líderes religiosos, explicando que ele é o Filho de Deus, aquele que tem o poder de dar a vida eterna. Ele mostra que ouvir sua palavra e crer no Pai são fundamentais para alcançar a salvação. 2 erros a evitar. Primeiro, ignorar a palavra de Deus. Jesus começa o versículo com um chamado claro: quem ouve a minha palavra. Isso significa que devemos prestar atenção à mensagem de Cristo. O grande erro que devemos evitar é ignorar a palavra de Deus, viver sem dar importância ao que Jesus nos ensina. Em Mateus 7, versos 26-27, Jesus nos adverte sobre o perigo de ouvir sua palavra e não a praticar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aqui, vemos que o erro de não obedecer à palavra de Deus traz consequências desastrosas. Quando não ouvimos a voz de Deus e não colocamos em prática seus ensinamentos, nos tornamos vulneráveis, expostos às tempestades da vida. Nossa casa, que representa a nossa vida, pode desmoronar sem a firmeza da palavra. Segundo, falta de fé em Deus. O segundo erro que Jesus aponta é não crer naquele que me enviou. A falta de fé é um obstáculo sério que nos impede de experimentar as bênçãos de Deus. A Bíblia é clara em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A falta de fé nos afasta de Deus e nos impede de receber suas promessas. Se não cremos que Deus pode transformar nossas vidas, que Ele é bom e fiel, perdemos a oportunidade de viver o plano perfeito que Ele tem para nós. Assim como os israelitas no deserto, que duvidaram de Deus e não entraram na terra prometida. Números 14, versos 11 e 12. Nós também podemos perder as bênçãos por falta de fé. 3 bênçãos para os que ouvem e creem. Primeiro, vida eterna. A primeira e maior bênção mencionada por Jesus é a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A vida eterna não é apenas um conceito distante, mas algo que começa agora para aqueles que confiam em Jesus. Em 1 João 5, versos 11 e 12, vemos essa verdade reafirmada, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é uma promessa presente e certa para aqueles que colocam sua fé em Cristo. Ao recebermos Jesus, já estamos vivendo essa nova realidade. A morte física pode vir, mas espiritualmente, estamos vivos para sempre com Deus. Segundo, liberdade do juízo. Outra bênção é que não entraremos em juízo. Isso significa que aqueles que estão em Cristo não serão condenados por seus pecados. Em Romanos 8:1 a Bíblia declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que ouvem a palavra de Cristo e creem em Deus estão livres da condenação eterna. Nossos pecados foram pagos na cruz, e somos justificados pela fé. Isso traz uma paz incomparável, pois sabemos que não precisamos temer o julgamento final. Terceiro, passagem da morte para a vida. A terceira bênção é que passamos da morte para a vida. Antes de conhecer a Cristo, estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus. Mas agora, através da fé em Jesus, temos uma nova vida. Colossenses 1:13 nos ensina que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa passagem da morte para a vida significa que não somos mais escravos do pecado, não estamos mais presos ao medo da morte ou ao poder do inimigo. Em Cristo temos uma vida nova, plena e abundante.
Queridos, o que Jesus nos ensina em João 5:24 é claro: a salvação está ao nosso alcance, e depende de ouvirmos sua palavra e crermos em Deus. Mas precisamos tomar cuidado para não ignorar essa mensagem e nem deixar a dúvida e a falta de fé roubarem as bênçãos que Deus quer nos dar. Hoje, o convite de Jesus é para que você abra seu coração, ouça sua voz e creia no poder transformador de Deus. Ele nos oferece vida eterna, liberdade do juízo e uma nova vida que vence a morte. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora. Ele te ama e já preparou um caminho de vida e vitória para você. Abra o seu coração e experimente a transformação que só Jesus pode dar. Deus abençoe. Amamos vocês.